Tá conosco mais uma vez Mônica Bergamo, com outras informações apuradas desta manhã. Deve estar com o dedo até doendo, com a orelha quente de tanto encostar o celular para receber informação, porque é algo inédito, né, Mônica? A primeira operação policial contra Jair Bolsonaro desde que ele deixou a presidência. Olha, é curioso, né, o Megali, que de fato o próprio ex-presidente sempre falou e sempre previu que isso poderia acontecer. Inclusive, eu lembro que a gente fez uma reportagem na Folha de São Paulo, e eu acho que a gente comentou aqui na rádio também, que ele dizia até para ministro do Supremo: se vierem me prender, eu reajo, vou reagir, eu não vou aceitar a prisão. Né? Então, sempre foi algo que ele previu, né? Que se ele perdesse as eleições, ele depois poderia ser preso. Só não se sabia o motivo, quer dizer, ele previa isso, obviamente, num contexto político, falando que ele seria perseguido, não era uma confissão de culpa, e sim, olha, eu vou ser perseguido. Então, agora a gente está tendo aí essa operação, que sempre é uma coisa que eu estava comentando há pouco, que quando as polícias saem às ruas, nós, jornalistas e os cidadãos, tem que sempre ter uma cautela, um pé atrás, e observar direitinho se todos os rituais estão sendo cumpridos, se realmente era necessária essa operação. Agora, o que está baseando a operação é surreal, né, Megali? Se de fato alguém tiver fraudado o cartão de vacina do presidente, da filha dele, para entrar nos Estados Unidos. É algo até difícil da gente acreditar. Mas o fato é que, conversando com o advogado dele agora de manhã, o Dr. Paulo Cunha Bueno, que está embarcando para Brasília para se encontrar com o ex-presidente, ele me informou que o Bolsonaro foi intimado para depor às 10 horas da manhã neste inquérito. Ele já tinha um depoimento marcado para falar das joias. E aí a polícia foi à casa dele e marcou para as 10 da manhã como é que se diz? Um depoimento. E ele disse que os advogados não conhecem os autos, não conhecem o processo, não conhecem a investigação, e que não vai ser colocando calor que o Bolsonaro vai falar. Ele vai ser orientado a ficar em silêncio. O advogado me disse o seguinte, que isso é uma condução coercitiva às avessas, que na prática o que estão fazendo com ele é uma condução coercitiva. Então que ele está sendo coagido a ficar em silêncio, foi essa expressão que ele falou. Ele não tem como falar sem conhecer o que tem no inquérito, é um direito básico de qualquer cidadão, de qualquer investigado, e portanto, orientação do advogado, Bolsonaro em silêncio, Megali. Logo mais foi intimado a depor. Não apenas eles, como vários auxiliares. Se é uma intimação, a gente pode chamar de condução coercitiva. É que ele não está sendo conduzido, né, como foi o Lula, mas no final das contas vai dar na mesma, né? Está sendo levado ali, intimado para depor a respeito de um caso e deve ficar em silêncio. Claro que Bolsonaro é um sujeito explosivo, né? Numa dessas resolve falar ali, mesmo tendo sido... É difícil dar ordens para Bolsonaro, né? Quem conviveu com o presidente sabe disso. Que ele depôs na semana passada, no outro inquérito, em que ele foi chamado para explicar uma postagem que ele fez pós 8 de janeiro, né, que ele falou que tinha tomado morfina, que ele falou que foi um engano, aquela postagem, e ali os advogados também falaram, ele vai falar única e exclusivamente sobre o que a PGR pediu, que é esta postagem. Ele não vai falar sobre 8 de janeiro, ele não vai falar sobre diplomatas, ele não vai falar sobre mais nada. E, de fato, o relato que eu tenho é que o Bolsonaro tem seguido à risca a orientação dos advogados. Está tentando profissionalizar a sua defesa, porque agora o Megali, ele não tem mais o palco de presidente da República, ele não tem as prerrogativas de um presidente da República, então não dá para ir só no gogó, tem que ir na defesa técnica. Eu me recordo do Lula, quando estava sendo investigado e processado e foi condenado, existiam duas estradas, né? Uma era a política, a narrativa política, a outra era a técnica, tinha que ter uma defesa técnica, não adianta só você ficar na narrativa e no gogó, né? Então existia o Cristiano Zanin, que era o advogado dele, fazia toda essa defesa técnica, e foi essa defesa técnica que deu os instrumentos, né, para que ele pudesse, enfim, ter os seus processos anulados, construiu teses jurídicas que levaram à anulação do processo, e hoje Lula é presidente da República, mas não sem antes ter passado 580 dias preso, né? Então você tem as duas coisas misturadas. O Bolsonaro, pelo que eu estou entendendo, está buscando profissionalizar sua defesa, né, colocar advogados técnicos ali que possam fazer essa defesa jurídica dele. A defesa política ele faz, o Valdemar da Costa Neto faz, os filhos fazem, mas nos tribunais tem que ter pelo menos as peças processuais sólidas, né, Megali? Pois é. Mônica, você falava mais cedo ali de um assessor de Bolsonaro que havia falado
algo sobre estão mexendo com fogo, estão brincando com fogo. Agora, por enquanto a gente não viu grande comoção, né? A gente não viu ninguém indo pra rua, pra frente do condomínio do ex-presidente, nem em Brasília, nem no Rio de Janeiro. Acabei de passear aqui pela página da Carla Zambelli, que hoje já tuitou a respeito da PL das fake news, mas não disse nada a respeito da operação policial. Flávio Bolsonaro também, por enquanto, não mexeu nas redes sociais hoje. Fábio Weingarten postou? Colocou Escreveu um tweet aqui. Decolando para Brasília. Ponto. Junto com o presidente Jair Bolsonaro, sempre. Bom, ok. Às 9h16. Um tweet factual, mas aparentemente tá todo mundo ali em compasso de espera para entender exatamente os elementos dessa investigação. Eu tenho uma impressão, sabe, Megali, que você, quando o Bolsonaro estava na presidência, você tinha organizações, né, que eram alimentadas com conteúdos de internet, e as próprias igrejas evangélicas se mobilizavam em torno de convocar as pessoas, levar as pessoas para eventos para o Bolsonaro. Eu tenho a impressão que todas essas investigações, o que aconteceu em 8 de janeiro, as prisões, desmobilizaram, quebraram essa estrutura de mobilização do bolsonarismo, pelo menos por enquanto. Quando o Lula estava sendo investigado, eu me recordo, porque as pessoas não vão para a rua assim, Deus dará, vou sair para a rua agora e correr aqui até a esquina, não. Precisa ter um chamamento, precisa ter uma organização, precisa saber para onde ir, que palavra de ordem seguir, né? E eu me recordo que quando o Lula estava investigado, as organizações de apoio a ele são organizações muito tradicionais, né? Sindicatos, centrais, movimentos sociais, movimentos populares, que davam sempre existia uma mobilização, ainda que ela fosse pequena. Eu me lembro quando ele foi levado para Congonhas, que o movimento dos trabalhadores sem teto do centro de São Paulo, Carmen Silva, uma das lideranças importantes desse movimento, foram todos lá para Congonhas, né, deputados federais, deputados estaduais, muita gente do PT foi até lá para dar esse suporte político, né, para o Lula, mas era uma coisa mais organizada e mobilizada, não tinha multidões, mas tinham as pessoas mobilizadas atuando e dando esse suporte popular, vamos dizer assim, para o Lula, mas não eram multidões também que iam às ruas, né, para ir multidões às ruas precisava convocar, precisa de sindicato, precisa de organização, precisa de bandeira, precisa de recursos, né? E a minha impressão é que essa estrutura de mobilização do bolsonarismo foi quebrada, pelo menos temporariamente. Vamos esperar ver o que acontece. Muito bem. Mônica, o microfone é sempre seu, tá? Havendo novidade, só avisar. Obrigada.